A paz, Pri. Bom dia. Bom dia. Roselia. Bom dia. Bom dia. Estou adaptando aqui o lugar. Rosana. Bom dia, meninas. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Minha voz está meio ruim hoje, mas dá para a gente fazer. Tudo bem. Vamos começar, meninas. 6 horas da manhã, 6h02. Vamos continuando, vamos agindo naquilo que o Senhor tem para nós. Nessa manhã, meu coração acordou um pouco ansioso, um pouco. A gente sempre acorda, às vezes, com preocupações, e eu vi aqui o nosso Salmo 70, que é o salmo que a gente vai ler, e Davi pede socorro ao Senhor, né? E às vezes, quando a gente precisa abrir o nosso coração diante do Senhor, como que a gente precisa ser sincero, né, com aquilo que a gente está sentindo. E Davi expressa isso aqui, um salmo tão pequenininho aqui, são só 5 versículos, mas ele pede ajuda, pede socorro ao Senhor, e isso é a nossa atitude, né, de todos os dias. Melhor é a gente ser Então, eu estava ouvindo uma palavra sobre isso, sobre a figueira estéril, e a figueira, ela tinha aquela aparência falsa, né, cheia de folhas, mas não tinha frutos. Então, não adianta a gente não ser, melhor a gente ser nu, ter essa nudez aí aparente, né, uma nudez onde a gente possa abrir o nosso coração sincera diante do Senhor, do que manter uma falsa aparência, né, com aquilo que a gente não é, com aquilo que a gente não está sentindo, como a gente precisa do Senhor, né? Vamos orar? Senhor, eu agradeço a Ti pela Tua grande misericórdia e o Teu amor, como o Senhor tem sustentado a nossa vida, Senhor. O Senhor tem sustentado, Senhor, todos os dias. O Senhor nos levanta. Senhor, e nós queremos ter o nosso coração realmente sincero diante de Ti, abrir, Senhor, aquilo que nós estamos sentindo. Deus, pedindo socorro ao Senhor, muitas vezes nos colocando diante do Senhor como alguém que clama, Senhor, que está num lugar de desespero, mas o que nos conforta, a nossa alegria é que o Senhor nos ouve, Senhor, em todo tempo. O Senhor é esse Deus bom, que estende a sua mão sobre nós, que acalma o nosso coração, que direciona o nosso coração. Senhor, e vem nos acalmar nessa manhã, vem nos confortar nessa manhã, vem nos trazer força. Bendito seja o teu nome, Senhor, nós nos alegramos no Senhor. Tu és, Senhor, o nosso alto refúgio, o nosso lugar forte, Senhor. Deus, e nós nos deleitamos em Ti, nós nos agarramos no Senhor. Deus, e nós sabemos que nós seremos salvos, que nós somos libertos, Senhor, por causa do Teu amor poderoso, por causa do Teu amor cuidadoso conosco. Muito obrigada, Senhor. Fala conosco nessa manhã, como o Senhor faz todas as vezes, Senhor. O Senhor usa pessoas, o Senhor usa, Senhor, de diversas formas, mas o Senhor acessa ao nosso coração. Muito obrigada por isso, Senhor. Conduz-nos nessa manhã, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Salmo 70, nossa leitora está aí. 5 versículos, meninas, pode ler, Rô, por favor. Rô, ela não... Vocês estão me ouvindo, meninas? Estão ouvindo? Eu estou falando um pouquinho mais baixo, minha garganta está um pouquinho pegando. Roselia, tudo bem? Uhum. Consegue ler para gente?
Eu estava lendo, eu não sabia que vocês não estavam me ouvindo. É, Tá me não, ouvindo tá, agora? não tava não, tava Oi, mudo. Fabrícia, Ei, bom dia. Fabrícia! Tudo bom? Amém, Desculpa, então? amor, a gente não estava ouvindo, não. É, perdão. Ah, tá bom. Oração pedindo ajuda. Agrada-te, ó Deus, em nos livrar. Apressa-te, ó Senhor, em nos socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame os que buscam tirar-nos a vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o nosso mal. Retrocedam por causa da sua vergonha os que dizem: bem feito, bem feito. Exultem em ti e se alegrem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em nos socorrer, pois tu és o nosso amparo, o nosso libertador. Senhor, não te demores. Amém. Amém. Amém, meninas. Esse salmo, assim, pensando aqui, parece que Davi está sem tempo, né? Sem tempo, Senhor, não dá mais tempo. Eu não tenho mais tempo, né, de ficar numa condição em que ele estava. E ele usa as expressões aqui já no início, né? Apressa-te, Senhor, em ajudar-me, né? E no final ele fala, né? Socorre-me, Senhor, não te demores, né? Então, o que a gente vê aqui parece que Davi está com pressa. Davi tinha pressa, ele não tinha mais tempo, né? Para ficar na situação em que ele estava. Se ele continuasse assim, ele ia sucumbir, ia, né, definhar, ia morrer, né? Estava sofrendo já. E pensando assim na gente, como que o nosso tempo, né? Às vezes a gente tá numa condição que a gente está esperando algo de Deus e parece assim, Deus tá chegando o fim da linha aqui, não vai dar mais tempo para mim, não vai dar tempo, Senhor, se o Senhor não agir depressa. E aí ele abre o coração dessa maneira, de forma sincera, Senhor, socorre-me, vem depressa me socorrer, porque eu já não estou aguentando mais, né? A impressão de estar na beira de um penhasco, né? Segurando ali uma corda e as forças estão acabando. E ele não tem mais condições de se sustentar, então ele pede socorro ao Senhor. O Senhor vem depressa, se o Senhor não vier mais depressa, o meu tempo vai acabar, minhas forças vão acabar, né? Dessa maneira, assim. E, e assim, o nosso tempo, né, não é o tempo de Deus, a gente sabe disso, que o tempo nosso humano aqui é falível, né? É um tempo contado, né? A gente seguia pelo nosso tempo. Aprende aí que a Bíblia fala do tempo do Cronos e do Kairos, né? Se você quer estudar no Bem, A hora, em tal lugar, então o nosso tempo é medido o tempo todo, ele é limitado, né? Como o cronológico, né? É um tempo limitado. E é isso que vai acontecendo com a gente. O tempo todo a gente está se medindo, né, pelo tempo, enquanto que o tempo de Deus é o tempo ilimitado. Deus, para ele, não tem início, meio e fim, né? Deus é o tempo das oportunidades, é o tempo do favor de Deus, é o tempo dele agir, é o tempo da vontade de Deus, é o tempo de exatidão, né? Enquanto o nosso tempo tem um fim, o tempo de Deus é exato, o tempo de Deus é expansivo, o tempo de Deus não depende de ter começado uma certa hora e terminar, né? Então ele age independente aí, né? Deus é dessa forma. E Davi, assim, Davi se humilha aqui, né? Pede Senhor socorro e ele, assim, desmancha o seu coração, né? Lançando o seu coração diante do Senhor. Senhor, vem depressa, dentro do tempo nosso, né? Pensando nisso, vem depressa, Senhor, porque para mim eu só tenho um tempo de vida, né? Igual a gente aqui, a gente só tem um determinado tempo de vida, talvez até 80, a Bíblia fala disso, né? 80 anos, talvez, né? Os que passam disso já é muito cansaço, mas a gente não tem tanto tempo.
mas no tempo que a gente tem, Deus realiza obras eternas. Isso é maravilhoso e a gente fica impressionado com Deus, que nesse tempo limitado que Ele nos dá para viver aqui, Ele realiza obras eternas que nos lançam para o tempo eterno dele, para o tempo maravilhoso dele, que não tem fim, né? Como que Deus pode transformar a gente que é limitado, que é tão finito, né? A gente não é infinito, nós somos finitos aqui. Dessa forma, Deus transforma o nosso corpo, Deus transforma a nossa vida em algo que vai ser ilimitado, que vai estar dentro dessa vontade dele para sempre. Isso é maravilhoso. Mas assim que eu fico pensando aqui, meninas, me lembra de Jesus, quando Jesus fala de perseverança, né? Mesmo que a gente esteja cansado, mesmo que o tempo esteja acabando para a gente, na nossa concepção, Jesus fala para a gente perseverar, né? Jesus lá em Lucas fala isso, qual é o pai, né, que o filho pedindo pão vai dar uma pedra. Jesus fala do amigo, né, sobre o amigo que chega na casa de alguém durante a noite: olha, eu fui pego de imprevisto e eu preciso de um pão emprestado, de um alimento, de um mantimento emprestado, né? E insiste com o amigo, e o amigo está deitado, e o amigo se levanta por causa da insistência, né? Então ele fala dessa perseverança aqui, né? De estar pedindo, clamando a Deus, né? Lá nos versículos, no capítulo 11, né, de Lucas, Jesus fala sobre pedir e dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater, né, e abrir-se-vos-á, né, que todo que pede recebe, né, todo que bate, né, a porta se abre. Então Jesus fala dessa perseverança, mesmo que a gente ache que o tempo está acabando para nós, que a gente não tem mais forças para a gente continuar perseverando, porque o nosso Deus é o Deus que age. E, e eu fiquei meditando aqui, pensando sobre a gente, essa ajudinha que às vezes a gente quer dar a Deus. Né? Davi aqui se humilha e pede socorro, Deus. Socorro, vem depressa, meu tempo está acabando, minhas forças estão acabando, né? Se humilha diante do Senhor. E às vezes, nós muitas vezes fazemos isso, nós clamamos ao Senhor, mas quando a gente vê que não entrou no nosso tempo, né, no nosso cronos, a ajuda de Deus, a gente acaba colocando a nossa mão nas circunstâncias, né? E a gente às vezes força uma situação que não devia existir. E todas as vezes que a gente vê na Bíblia alguém tentando ajudar a Deus, alguém tentando colocar sua mãozinha, né, nas situações em que era só para Deus agir, houve frustração, né, acarretou um monte de problemas. Me lembrei aqui lá logo com os filhos, e Jacó e Esaú e Jacó, né, quando ela, né, coloca ali sobre Jacó, né, coloca ali, manda ele cobrir a mão de pelos, fazer um guisado para enganar, né, o pai e se passar pelo irmão, né, era uma ajudinha, né, para que ele pudesse receber a bênção, né. Sara com Abraão, quando Sara vai e Abraão, né, não geravam filhos, então ela dá a sua concubina para Abraão, e enfim, a gente tem aí Ismael nascendo, né, dentro da casa dela, e o problemão que isso causa até hoje no mundo. Lógico que aí a gente pensa: "Puxa, mas Deus não permitiu". Claro que Deus permitiu, Deus não interferiu dessa forma, né, Deus permitiu, mas assim, era a mão humana, né, tentando solucionar, tentando trazer soluções para situações que dependem só de Deus. E muitas vezes aquilo que depende de nós a gente não faz, né. A perseverança, né, a insistência, se agarrar a princípios de Deus, às vezes a gente não faz. Mas querer dar um tipo de ajuda para Deus, querendo apressar, os processos de Deus, isso às vezes a gente quer fazer, a gente não tem paciência, a gente é ansioso, né, e a gente acha que não vai dar tempo, então a gente precisa agir porque Deus não agiu, né. E aí os problemas, né, assim, as consequências são enormes, né. Quantas vezes na nossa vida a gente já fez isso
e acabou se frustrando depois, né. Aquilo que era para ser uma bênção acaba sendo, assim, uma dor de cabeça imensa. E aí a gente vai e clama a Deus para Deus consertar. Quantas vezes a gente erra, a gente se frustra e depois a gente tem que clamar a Deus: "Deus, conserta, conserta, porque eu atropelei o processo, eu errei, eu tentei me adiantar, eu achei que eu não ia suportar", e e a gente acaba sofrendo ali as consequências, né. Então, meninas, nessa manhã que a gente aprenda a mais uma vez a perseverar no Senhor, né, a abrir o nosso coração quando as situações estiverem difíceis, a gritar por socorro, se tiver que gritar por socorro, né, se humilhar aqui, diante do Senhor, falar: "Senhor, o inimigo está vindo", como Davi fala aqui, Davi está falando uma situação de alguém humilhando ele, de alguém, vindo perseguindo ele, né. E às vezes nós estamos assim, né, no nosso dia a dia, às vezes é uma perseguição, às vezes uma situação com alguém no trabalho, né, N situações que a gente enfrenta, e a gente precisa clamar por socorro, se agarrar ao Senhor e falar: "Senhor, eu estou abrindo meu coração aqui, quero viver de aparência, mas eu prefiro me humilhar, chorar aqui diante do Senhor, né, pedir ajuda na esfera do reino de Deus, né, pedir aos irmãos, pedir ajuda à igreja do Senhor, clamar, pedir a alguém que ore por nós. É melhor a gente fazer isso do que a gente manter uma aparência e por dentro a gente está destruindo o propósito de Deus, né, e a gente atropelar em um processo, né, e ir à frente daquilo que o Senhor não tem para nós. Todas as vezes que a gente coloca a nossa mão e a gente age na nossa força, o processo não se completa, né. Aquilo que é o tempo perfeito, a obra perfeita que Deus tem a fazer, ela não se torna completa, ela se torna uma mão com a mão humana, né, ela acaba sendo frustrada, sendo algo falível, né, algo que tem um prazo determinado para acabar, enquanto que o que Deus faz é eterno, né. Então, que a gente aprenda nessa manhã a, mais uma vez, a perseverar no Senhor e a esperar, né, e a clamar. Sim, a gente tem que clamar, chorar, gritar por socorro pelo Senhor, mas deixar o Senhor agir, deixar Deus direcionar as coisas. Como eu tenho experiência de tentar apressar, né, tentar forçar uma situação, aquilo vai acontecer, mas não vai sair de forma perfeita, e lá na frente a gente vai ter resultados ruins, a gente vai colher, né, a nossa colheita. Imagina uma colheita, alguém que um lavrador no campo, né, ele precisa esperar o tempo da semente, né, não adianta ele forçar, então por mais que ele prepare a terra, faça tudo o que ele precisa fazer com a terra, ele precisa lançar uma semente e esperar o tempo dela florescer, o tempo dela crescer. Se ele forçar a barra ali com um produto, né, com um alimento, seja o que ele quiser colher, né, se ele forçar a barra, aquela planta vai crescer defeituosa ou ela não vai dar os frutos necessários, os frutos vão ser minguados, a colheita dele não vai ser satisfatória por causa de uma forçação de barra, né. E lá na frente, quando ele tentar colher tudo que ele tiver plantado, pode, ser uma grande frustração, né, e ele ter prejuízos enormes, maiores do que se ele esperar na época certa, o tempo certo de plantio, o tempo certo da semente estar debaixo da terra, né, e ela ter o tempo, as condições climáticas favoráveis e ela crescer e dar uma grande plantação, né. Isso é importante que a gente aprenda, meninos. Amém? Alguém quer colocar algum exemplo, alguma coisa? Não? Só receberam isso em nome de Jesus? Que a gente aprenda, mulher então, nós que somos muito impulsivas, e a gente é muito tem coisas que não, que a gente precisa agir, né, tem coisas que às vezes é dentro de casa que a gente precisa não, tem que ser rápido, não, a gente não pode ficar numa amorosidade, tem coisas que a gente precisa agir, mas assim, aquilo que depende do Senhor, aquilo que o Senhor não nos entregou, que a gente não interfira com a nossa mão, né, que a gente não, né, que a gente clame aqui como Davi: "Senhor, não demora, apressa-te", mas assim, não age com a sua própria mão,
porque isso pode trazer, assim, grandes prejuízos, né, pra gente. Amém, meninos? Eu Então vamos lembrei lá, de uma coisa que eu vou pode falar, né, falar. Rosane? Às vezes, quando você não sabe o que que vai fazer, faz prova com o Senhor, não é pecado, não é provar a Deus, mas é pedir a direção do Senhor, né. Eu lembro muito que há 5 anos atrás, eu queria abrir um laboratório de prótese clínica, né, e eu fiz uma pergunta ao Senhor, falei: "Jesus, se for a tua hora, dentro dessa semana, o Senhor vai sinalizar para mim, porque a menina que trabalha com a gente falou assim: "Caramba, toda hora eu recebo ligação perguntando se a gente faz clínica". Aí isso me chamou a atenção, eu falei: "Então chegou o momento". Só que não era o momento, e eu orei, eu falei: "Deus, se for o teu momento, o Senhor vai dentro dessa semana, alguém vai perguntar sobre a clínica". E quando chega sexta-feira eu pergunto a ela: "Pamela, alguém perguntou? Falou?". Aí ela falou: "Não". Aí eu perguntei de novo: "Pamela, você tem certeza, não houve nenhum telefonema de alguém perguntando sobre clínica?". Ela falou: "Não". Eu falei: "Eu gostaria que você prestasse atenção, porque eu estou num propósito com o Senhor sobre isso". Ela falou: "Não, Fabiana, não ligou". Aí eu fiquei na minha, eu descansei. E nisso os anos foram passando, 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 e na época eu desejava chamar um rapaz para trabalhar aqui com a gente. E agora, há pouco tempo, o Senhor sinalizou que chegou a hora. E como a Rosane falou, quando chega a hora, dá frutos. Não é na força, não traz dor, né? E está sendo assim algo tão maravilhoso que eu mesmo tenho ficado perplexa, porque aqui no laboratório muitas coisas ainda, infelizmente, dependem de mim. E ali embaixo eles fazem tudo. Então eu vi que também é possível a gente ter algo e uma pessoa, 2 pessoas liderar e o negócio voar, né, quando é a hora do Senhor. Talvez você está vivendo uma situação difícil e você está sem a direção, eu quero falar com você, busque em Deus, que o Senhor ele fala, ele dá a direção certa, né, ele sinaliza para você. A gente não faz prova para provar nada do Senhor, é somente porque a gente não quer errar. A gente é filho, né, e ele é o nosso pai, ele tem todo o poder de nos direcionar. Então eu quero te incentivar a perguntar ao Senhor, ele fala com a gente de uma maneira extraordinária, ele tem os meios dele de falar. Igual a gente está levando o seu Osmar para a igreja, o senhorzinho da latinha, lembra que eu falei com vocês? Domingo ele esteve na nossa Uhum. igreja. Então a gente Ah, teve que um bom. tempo a gente teve um tempo maior com ele, levando ele de carro. Aí ele falou assim: depois que eu comecei a ir na célula, ele tem ido embora comigo para casa. Eu tenho visto", ele falou: "Nesses dias eu senti algo assim, quando eu olhei eu vi um clarão". Eu falei: "É ele". Olha, que lindo. Deus tem os meios dele de se manifestar, Uhum. olha que coisa linda, né, ele se sente sozinho Uhum. e o Senhor sinalizou para ele: "Eu estou contigo", né, e ele veio todo arrumadinho, sabe, aí falou: "Olha, eu estou arrumadinho", eu falei: "Tá, tá". E Que ele coisa dorme, sabe, boa. durante o culto, ele dorme durante a célula, mas ele está recebendo. Quando saiu eu falei: "Seu Osmar, o senhor gostou?". "Gostei, e agora esse vai ser o meu compromisso de todo domingo". Aí eu perguntei: "Quanto tempo o senhor ficou afastado?". Ele falou: "Não faço ideia, muitos anos", Olha, né. olha só. Que E coisa Deus, linda. glória a Deus, Fabi, glória a Deus. Versículo 9 aqui de Lucas 11: "Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta". Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E é isso, é perseverança. E esse Senhor não sabe, olha só, ele não tem noção do tempo, mas no tempo favorável do Senhor, né, o Senhor abriu essa porta para ele, né, abriu a casa de vocês, né, glória a Deus, abriu as portas do carro para poder conduzir ele, e no tempo do Senhor, o Senhor vai fazer ainda grandes coisas na vida desse homem, né, o Senhor vai conduzi-lo, glória a Deus, e a gente se alegra com isso, Fabi. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Vamos orar. Deus, muito obrigada, Senhor. A tua palavra ela é sempre rica e poderosa, Senhor. Nos ensina,
Senhor, o tempo todo. Nós te louvamos porque nós podemos clamar ao Senhor. Nós gritamos, Senhor, muitas vezes nós nos vemos em apertos, em apuros, e nós gritamos ao Senhor: socorre-nos, Deus, vem nos ajudar, como o Davi fala aqui nesse salmo. Os inimigos estão contra nós e nós já não sabemos mais o que fazer, e a nossa força é pouca, Senhor. Mas o Senhor é esse Deus que nos ouve no teu tempo, no tempo favorável, Senhor. Deus, na hora certa, Senhor, o Senhor nos socorre. O Senhor não nos deixa cair. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é a nossa força, Senhor. Quando as angústias, quando as ansiedades batem à nossa porta, o Senhor está ali pronto, Senhor, a nos socorrer. Bendito seja o teu nome, Senhor. O Senhor age, Senhor, nos corações, no nosso coração, no coração das pessoas. Senhor, bendito seja o teu nome, porque em ti não há frustração. Aquilo que nós pensamos que já passou da hora, aquilo que nós pensamos que já não vai dar mais tempo, o Senhor está agindo por trás de todas as coisas. O Senhor é esse Deus que trabalha na semente debaixo da terra, Senhor. O Senhor faz frutificar e o Senhor está fazendo isso na nossa vida. Que nessa manhã cada mulher aqui receba essa bênção, Senhor. Deus, de saber que algo está sendo gerado, Senhor, debaixo da terra, Senhor. Ó Deus, para dar muito fruto na sua vida, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós cremos numa colheita, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor ainda vai fazer com que a gente se alegre, Senhor, vendo os campos, Senhor, cheios, Senhor, prontos, Senhor. Ó Deus, daquilo que nós temos desejado, daquilo que nós temos lançado diante do Senhor. Deus, louvado seja o teu nome. Como diz a tua palavra, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Senhor, nós queremos lançar a nossa semente em fé diante de ti. Deus, do que o Senhor há de cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Bendito seja o teu nome, que nós sejamos abençoados nesse dia, nessa manhã, Senhor, com essa esperança renovada, com expectativa renovada, Senhor, de que o Senhor é Senhor do tempo, Deus, e que o nosso limite está dentro da tua eternidade, Senhor, e o Senhor é que vai transformar, Senhor, aquilo que é falível em nós, Senhor, em algo bom, em algo eterno, que produz muito, Senhor, para a glória do teu nome. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Glória a Deus. Amanhã nós estamos juntas de novo, tá bom? Beijo, meninas. Bom dia. Fiquem com Deus. Tchau.